E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel Macedo e hoje vamos para o quinto episódio da matéria de semiologia com o tema de hoje, insuficiência cardíaca, certo? A gente já estudou anteriormente o exame físico cardiovascular no episódio 3 e 4 da monitoria e agora os próximos episódios vamos falar sobre insuficiência cardíaca e dor torácica, tranquilo? Sem mais delongas, caso clínico na tela. Então, José da Silva, 67 anos, hipertenso, diabético, longa data, procura atendimento por dispneia progressiva há 3 meses. Dispneia progressiva há 3 meses. Inicialmente notou cansaço aos esforços habituais, como caminhar pequenas distâncias e subir escadas, mas nas últimas semanas a dificuldade para respirar se intensificou, ocorrendo mesmo em repouso. Relata episódios de despertares noturnos com falta de ar, aliviados ao sentar-se na cama, além de inchaço progressivo nos tornozelos e ganho de peso de 4 kg nos últimos meses. Também se queixa de fadiga intensa, sensação de plenitude abdominal, redução do apetite, Nega febre, tosse produtiva ou dor torácica recente, mas menciona que há um ano teve um infarto agudo do miocárdio tratado com angioplastia e uso irregular das medicações prescritas. Na consulta, trouxe uma radiografia de tórax tirada mês passado com a seguinte imagem. Tá aí o coração do paciente, a radiografia de tórax. Vocês sabem como é que a gente já interpreta isso, Então, aqui está a região do mediastino, certo? Tem os campos pulmonares e essa região aqui que está toda desenhada representa a silhueta cardíaca, tá certo? Que a gente consegue fazer o índice cardíaco, que é a divisão, do diâmetro do coração pelo esse diâmetro aqui da caixa torácica, Se ele dá maior que 0,5, a gente diz que está crescido, tranquilo? Então, sem enrolação, você já consegue perceber que esse coração está crescido, E a pergunta é: qual o provável diagnóstico do paciente? Execute a ausculta cardiovascular e descreva possíveis achados. A gente vai focar hoje aqui em descrever esse provável diagnóstico do paciente. Então, pessoal, a gente está falando de uma síndrome muito famosa na semiologia, que é a insuficiência cardíaca, certo? É uma das síndromes mais importantes e também uma das síndromes que vai chegar no ambulatório quando vocês estiverem no internato, passando pela cardiologia, ou mesmo os pacientes que estiverem internados lá na enfermaria da clínica médica podem ser descompensações da insuficiência cardíaca, AIC. Então, ela é uma síndrome clínica comum em que sintomas resultam do distúrbio cardíaco estrutural ou funcional, que compromete a capacidade do ventrículo de encher ou ejetar sangue. Encher ou ejetar sangue, guarda essas informações. A AIC pode ser causada por doenças de miocárdio, pericárdio, endocárdio, válvulas cardíacas, vasos ou distúrbios metabólicos. Ou seja, é uma doença de etiologia ampla, sendo que as duas principais que nós temos atualmente ou é associada a evento isquêmico, então um IAM, um infarto, ou associado a hipertensão. As duas principais etiologias da insuficiência cardíaca hoje em dia. Então, pessoal, qual é a fisiopatologia de trás da AIC? É muito fácil de entender. Tudo vem dessa fórmula aqui que eu estou mostrando para vocês. Basicamente, a pressão arterial, que a gente já estudou essa fórmula lá na fisiologia no P2, a PA está associada à perfusão tecidual. Ela é o produto do débito cardíaco pela resistência periférica vascular. Sendo o débito cardíaco, o volume de sangue, que é ejetado pelo coração em 1 minuto. Ele é o volume de ejeção, que é aquele volume que sai do coração na sístole, beleza? Vezes a frequência cardíaca do paciente, certo? Ponto. Essa fórmula, ela explica muitas das alterações que a gente tem, até de respostas fisiológicas e também respostas patológicas que se tem em determinadas doenças, como aqui na IC. O que acontece na insuficiência cardíaca, pessoal? É uma coisa muito simples de entender, Se a função do coração é bombear sangue, num paciente com IC, você tem um comprometimento dessa funcionalidade. E isso afeta principalmente o volume de ejeção do paciente, tá certo? Com o comprometimento do volume de ejeção, que pode ser pela fraqueza do músculo do miocárdio em bombear o sangue, ou pela falha de enchimento da cavidade do coração, para ele conseguir bombear esse sangue, nós temos uma redução, um comprometimento do débito cardíaco. Tá certo? E aí o organismo vai abrir mão, certo? Ele vai utilizar mecanismos para tentar permanecer a perfusão tecidual, porque os tecidos precisam sobreviver, Então tem que manter, certo? Essa fórmula aí estável. E aí, pessoal, aí que surge o problema da insuficiência cardíaca, certo? Eu vou explicar aqui para vocês, nesse fluxograma, quais são os problemas que acontecem na insuficiência cardíaca e principalmente, quais são os desfechos disso em termos de sintomatologia para o paciente. Então, a gente já viu que tem um comprometimento do débito cardíaco, principalmente do volume de ejeção.
Então vai imaginar aí um músculo, um miocárdio, por exemplo, que ele está enfraquecido porque sofreu uma isquemia, por exemplo. É um músculo que foi substituído por tecido fibrótico. Ele não consegue contrair adequadamente, pessoal. E aí o que acontece, né, no coração é que vai acontecer um fluxo retrógrado de sangue. Não chega a ser esse fluxo retrógrado, mas chega a ser modificações das pressões. Então o ventrículo esquerdo, certo, que bombeia o sangue para a aorta e depois bombeia o sangue para da aorta, né, o sangue vai para o corpo, né, das ramificações da aorta. Por conta da falência, né, do ventrículo esquerdo, da falha, né, do seu mecanismo, seja para encher ou seja para bombear, você tem uma modificação do fluxo de pressão. Já que ele está comprometido, o fluxo de pressão vai para o átrio esquerdo, que se comunica com os capilares pulmonares, tá certo? E aí, pessoal, quando ele se comunica com os capilares pulmonares, aqui estou mostrando para vocês, que quando o ventrículo esquerdo tem essa falência, acontece um fluxo retrógrado, que na verdade é um fluxo de pressões que vão sendo transmitidas até chegar na região dos capilares pulmonares, beleza? E quando chega na região dos capilares pulmonares, vai dar uma problemática. Por quê? Porque essas regiões não estão muito acostumadas com muito volume. E quando acontece o aumento desse volume, a gente sabe, né? Força de Starling. Aumentou a pressão hidrostática, acontece o extravasamento de líquido, principalmente nos capilares pulmonares. Quando isso acontece, extravasou esse líquido, qual é o problema que isso vai acarretar, pessoal? É que você tem um alvéolo, existe uma membrana, né, uma interface em que vai acontecer a hematose, né, a troca gasosa, e aí com esse líquido extravasado que se acumula nessa região, você sabe que isso vai comprometer a relação VQ, né, a ventilação e a perfusão. Isso acarreta o quê? Né? Quer dizer que o ar que chega aqui nessa região não participa da troca gasosa, certo? E isso, né, compromete, beleza, a saturação de oxigênio do paciente. Então aquele oxigênio ele não consegue mais se ligar à hemoglobina por conta dessa barreira aqui que foi instituída, tá certo? Derivado, né, do aumento da pressão hidrostática nos capilares pulmonares. E essa sintomatologia gera a dispneia. O desbalanço, tá certo, na relação VQ faz com que o paciente tenha essa sensação de falta de ar. Tranquilo? Deixa eu ver se tem uma explicação melhor aqui na frente. Não, perfeito. E aí, beleza, pessoal, o paciente ele vai ter essa falta de ar por esse mecanismo que eu expliquei para vocês. E aí, pessoal, uma coisa importante a gente saber é com relação a qual é o mecanismo de falência do ventrículo esquerdo. A gente está falando aqui principalmente da insuficiência cardíaca esquerda. Depois a gente vai falar um pouco sobre a direita. O mecanismo é ou o paciente, né, o coração do paciente tem uma disfunção na sístole, ou seja, na contração do coração, ou um mecanismo na diástole, que é o que? Ele não conseguir encher adequadamente. Então vamos supor aqui um músculo cardíaco enfraquecido, que pode ser, por exemplo, com IAM. Então, o IAM aconteceu necrose do tecido. E aquele tecido que era músculo, né, que era tecido ativo, foi modificado, né, por tecido de fibroblasto, tá certo? Que formou cicatriz. E aí esse músculo não consegue mais contrair adequadamente. E aí você tem um crescimento dessa câmara cardíaca, uma dilatação. E o músculo, por não ser, né, mais músculo, mais tecido muscular efetivo, ele não consegue contrair adequadamente. E aí gera, né, o problema de redução do débito cardíaco, que vai gerar as pressões retrógradas e aí gera a complicação que eu falei para você. Já a disfunção diastólica, percebe que o que aconteceu aqui nesse caso não foi uma dilatação em si da câmara cardíaca, mas sim uma hipertrofia do músculo cardíaco que diminuiu a capacidade de enchimento desse coração. O débito cardíaco, ele modifica nessa situação não pelo enfraquecimento do coração, mas sim pela diminuição do volume. E é claro, né, tipo, se aqui era para chegar, sei lá, 100 ml, e na verdade a câmara ficou reduzida e só está saindo 50 ml, o débito cardíaco, consequentemente, diminui, tá certo? Não pelo problema da força, né, da funcionalidade do coração, mas sim pelo tamanho da câmara cardíaca, beleza? E isso acontece, por exemplo, em valvopatias, que gera essa hipertrofia que a gente considera concêntrica, que é em direção à câmara cardíaca. E aqui o coração normal. Esses fenótipos da sistólica ou da diastólica vai gerar fenótipos que a gente vai chamar, né, de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida ou preservada. Aqui um exemplo para vocês, né? As cardiomiopatias, hipertrófica, o coração crescido, certo? Aqui as paredes ventriculares ficam mais espessas, como está mostrado aqui nessa tirinha. Dilatada, né? As câmaras cardíacas ficam mais alargadas, tá certo? E é o tipo mais comum, é uma disfunção sistólica. E aqui está restritivo, tá certo? Que é menos comum, beleza? Não vou entrar muito em detalhes. E aí, como eu falei para vocês, tem essa questão da fração de ejeção que fica prejudicada, beleza? A fração de ejeção reduzida, né, menor que 40,
preservado, né, maior que 50 aqui, e aí tem os fenótipos intermediários. A fração de ejeção, pessoal, é o que? É esse cálculo aqui mostrado para vocês, que é o volume diastólico final menos o volume sistólico final dividido pelo volume diastólico final, ou seja, né, o que saiu do coração versus o que sobrou dentro daquele coração, e aí você calcula, né, o quanto que saiu, beleza? E aí, essa fração de ejeção é utilizada para você colocar o paciente dentro de alguma classificação, beleza? E as que são, né, com fração de ejeção reduzida são aquelas cardiopatias dilatadas, né? Disfunção sistólica, que o coração não bombeia direito, beleza? Enquanto que aquelas com a fração de ejeção preservada são aquelas com fenótipo de coração hipertrofiado, tá certo? Que o problema em si é o volume que sai, né? Não o coração em si, a capacidade contrátil, tá certo? E aí eu já expliquei para vocês, né? O fluxo vai gerar um fluxo de pressões, né? Uma comunicação de pressões que vai para a região dos capilares pulmonares, gera aquele processo que eu expliquei para vocês, beleza? Então aqui é fundamental que aconteça, que aqui tem uma membrana livre de trocas gasosas para fazer com que o oxigênio saia, né? O gás carbônico saia, beleza? E aí, ó, quando você tem esse líquido que adveio do aumento da pressão hidrostática devido daquela comunicação de pressões, já que os vasos, né, são sistemas fechados, e a gente sabe, né, que tem aquele princípio de Laplace, que eu nem sei se é esse princípio em si, mas que se você aplica a pressão em um ponto, ele repercute em outros pontos, né, do sistema fechado, e aí faz com que o líquido se extravase, e aí você diminui a superfície de troca, tá certo? Na região do alvéolo, prejudicando, né, a relação VQ, principalmente o aspecto da ventilação, tá certo, pessoal? E o paciente vai ter como queixa a dispneia. Esse sintoma que é clássico na insuficiência cardíaca, né? Principalmente a insuficiência cardíaca esquerda, tá certo? E a gente consegue graduar, né? Colocar em medidas, né? Essa dispneia referida pelo paciente. Então o NIH, que é o New York Heart Association, é uma classificação utilizada para você definir a dispneia do paciente. Então, o paciente não tem dispneia, não tem sintoma, tá ligado? Ou esse é um NIH de 1. O 2 é o paciente que tem só durante atividades cotidianas e uma dispneia leve. Ele só fica com um pouco falta de ar nas atividades cotidianas, tipo varrer a casa, dar uma caminhada, por exemplo. O 3 são atividades menos intensas e que as cotidianas ou aos pequenos esforços, tá certo? Então, o paciente foi varrer uma casa, o paciente que era acostumado, por exemplo, a subir a escada, começa a sentir falta de ar numa atividade que era habitual para ele, em NIH 3, e aqui o quarto é o paciente aos mínimos esforços ou no repouso, então é aquela senhorazinha que está tomando banho, que é uma atividade que consome pouca energia, certo? Bem tranquila de ser feita, ou que está, por exemplo, parado e com falta de ar em NIH 4. Claro que isso agora na semiologia não é tão relevante para vocês saberem, mas aqui é só uma classificação que vai ser útil, né, no P6, por exemplo, quando pagarem cardio. E aí, pessoal, continuando aqui, já falei para vocês, né, aquela comunicação, né, de pressões repercute aqui nos capilares pulmonares. São regiões que não estão acostumadas, tá certo, a receber muitos volumes, porque o volume aqui nessa região não tende a ser muito alto, tá certo? Eles não são acostumados a terem grandes, na verdade, não são acostumados a ter grandes pressões chegando naquela região. E aí acontece, né, um mecanismo compensatório na região aqui do tronco pulmonar, que começa a ter uma vasoconstrição nessa região para evitar esse fluxo intenso, né, de líquido e diminuir a pressão. E aí essa vasoconstrição nessas regiões vai fazer com que tenha repercussão no ventrículo esquerdo, tá certo? De modo que ele vai se tornar hipertrofiado, porque está acontecendo uma vasoconstrição. Então, cada vez mais a gente tem que fazer força, tá certo? Essa vasoconstrição é reflexo em ordem, né, devido, né, ao aumento de pressões nessas regiões das circulações pulmonares, tá certo? E aí o paciente começa a ter uma hipertrofia do ventrículo direito, tá certo? Que vai repercutir, né, no átrio direito e vai repercutir, certo, no sistema venoso, beleza? Que vai dar uma sintomatologia. E isso é uma explicação do porquê, né, a insuficiência cardíaca esquerda pode provocar a insuficiência cardíaca direita, beleza? E aí, ó, como é que fica o paciente com hipertensão pulmonar? Aqui o exemplo. Então, tá chegando muito, as pressões estão muito altas nessas regiões, pessoal. O que vai acontecer é justamente essa questão de que esse tronco pulmonar ele tenta compensar, tá certo? Esse aumento de pressões fazendo uma vasoconstrição para proteger essa estrutura. E aí isso vai gerar uma repercussão, certo? Aqui no ventrículo direito, como você percebe que ele está dilatado, né? Está hipertrofiado. Aqui a hipertrofia do ventrículo direito, como mostrei para vocês, as paredes mais espessas. E isso vai gerar a sintomatologia, porque o ventrículo direito, pessoal, ele se comunica com o átrio direito
que se comunica com a veia cava superior e inferior e se comunica com o sistema venoso, né? O sistema de drenagem venosa do nosso corpo. E aí, pessoal, é muito simples de entender, né? Porque aqui, em termos de veia cava superior, né? A veia cava superior, você lembra que tem a jugular, como está acontecendo esse fluxo retrógrado de pressões, isso vai é transmitido para a região do pescoço e aí o paciente tem uma turgência jugular, que é um sinal de o quê? De congestão em território central, tá certo? No próprio coração. Além disso, né, como esses fluxos retrógrados de pressões vão também aqui na região da veia cava inferior, onde tem um fígado, e o paciente tem hepatomegalia congestiva. O fígado cresce alguns centímetros abaixo do reboco costal. E além disso, esses fluxos de pressões retrógrados também vai para a região das veias, né, que são responsáveis pela drenagem dos membros inferiores, e aumentou a pressão hidrostática nessas regiões, extravasa líquido e gera a sintomatologia do edema. E aí, esse é o fenótipo de um paciente com insuficiência cardíaca direita que eu expliquei para vocês, que pode tanto acontecer devido à insuficiência cardíaca esquerda, como também pelo próprio comprometimento do ventrículo direito. O paciente pode ter um infarto, né, de parede direita, ou um infarto de parede posterior, que compromete também a parede direita. E esse é o fenótipo que traz, né, o néter, certo? O paciente aqui com acúmulo de líquido na região abdominal, edema nessas regiões, paciente claramente com cianose, tá certo? Por conta desse comprometimento. E aqui, ó, o crescimento do ventrículo direito, tá certo? E aí, pessoal, tem também mecanismos importantes que fazem você entender a sintomatologia da insuficiência cardíaca, certo? Nesse contexto clínico. Então, ó, eu já expliquei todo esse mecanismo aqui para vocês conseguirem entender como é que a insuficiência cardíaca esquerda causa também a insuficiência cardíaca direita, né? E quais são os mecanismos que explicam a dispneia que o paciente sente. E aí, pessoal, existem dois sistemas importantes, que é o sistema renina, angiotensina e aldosterona, e também o próprio sistema nervoso autônomo simpático. Eles percebem o quê? Eita, parece que o débito cardíaco caiu. Se o débito cardíaco cai, consequentemente a perfusão, a pressão arterial vai tender a cair. No entanto, existem mecanismos regulatórios que servem para evitar que caia a pressão arterial. Porque se cai a pressão arterial, é hipoperfusão, é morte tecidual, e aí o paciente vai a óbito, né? Então a gente tem que evitar, né, essa hipoperfusão tecidual. E aí ativa esses dois mecanismos. E quais são as consequências da ativação desses mecanismos? Muito simples, né? Sistema renina, angiotensina, aldosterona, todo aquele negócio, né? A angiotensina produzida no fígado é convertida em angiotensina 1 pela renina. Tá certo que lá na região dos pulmões, onde tem a enzima conversora de angiotensina, forma a angiotensina 2, que tem como consequências a vasoconstrição, a liberação da DH, tá certo? Que o DH serve para diminuir a diurese, ou seja, você reter líquidos, beleza? A vasoconstrição serve para aumentar a perfusão. As adrenais promovem a aldosterona, que retém sódio e água, para aumentar a volemia e, consequentemente, aumentar a pressão arterial. E aí os rins, eles reabsorvem água e sódio, ou seja, de outras maneiras, né? Você aumentou a volemia e aí você faz vasoconstrição, beleza? Além disso, você diminui o débito urinário. Você diminui, né, a urina por conta do ADH, que é o hormônio antidiurético, tá certo? E qual é o desfecho disso? Bem, muito simples, né? Você aumenta a volemia, tá certo? Vai chegar mais sangue na região do coração. Aquele coração que já está enfraquecido não vai conseguir bombear direito. Vai ter aumento de pressões que comunicam com outras regiões das câmaras cardíacas. Esse gradiente de pressão, ele vai até a região dos capilares pulmonares e vai agravar, né, o quadro da dispneia desse paciente. Ou seja, é um ciclo vicioso. Exatamente, né? Esse ajuste fisiológico gera um ciclo vicioso no próprio paciente. E aí isso aumenta a pré-carga. A pré-carga, né, aquele líquido que é aquele, né, as forças tem o mecanismo de Starling, que o coração ele é autorregulável, tá certo? A quantidade de fluido que chegou no coração vai ser a quantidade que vai fazer com que ele saia, beleza? Esse é o mecanismo de Starling. E aí a chegada, né, a volemia, a chegada de sangue, certo? Nas câmaras do coração aumenta a pré-carga. Só que esse coração ele já está danificado, então ele não consegue fazer com que esse sangue saia. Isso aumenta as pressões e gera piora do quadro, né? Piora da dispneia, tranquilo? Então por isso que a insuficiência cardíaca precisa ser prontamente abordada para você evitar a progressão desse quadro e consequentemente as sintomatologias do paciente. Já aqui, pessoal, o sistema nervoso simpático,
né, o sistema nervoso autônomo simpático, ele detecta as diminuições, né, das pressões, justamente das regiões do bulbo carotídeo e do arco aórtico, em que existem os vasoreceptores, que vão estimular respostas, tá certo? Para a gente fazer o quê? Aumentar a frequência cardíaca, porque é óbvio, né? Se o débito cardíaco diminuiu, e ele diminui porque o volume de ejeção, o volume sistólico, ele diminui, você, para compensar o débito cardíaco, precisa aumentar a frequência cardíaca. Ele faz isso através de quê? Do sistema simpático, que emite, certo, ramos e prolongamentos aqui para o coração, na região do nódulo sinoatrial, e faz com que ele tenha o ionotropismo positivo, né? No caso, desculpa, o cronotropismo positivo, que é aumentar a frequência cardíaca, certo? Para você compensar esse paciente. Por isso que pacientes com insuficiência cardíaca, eles possuem frequências cardíacas altas, elevadas, tá certo? E aí, tanto que o objetivo dos tratamentos é tentar reduzir essa frequência cardíaca. E é por isso que a gente usa uma classe de medicamentos chamada de beta-bloqueadores, que bloqueiam, certo, esses receptores beta-adrenérgicos no coração para evitar essa frequência cardíaca elevada, tá certo? Porque a frequência cardíaca elevada é um elemento compensatório. Só que se tiver muito elevada por muito tempo, né, isso vai gerar disfunção no miocárdio, beleza? E aqui, né, as regiões, né, dos troncos torácicos, tá certo? Que emitem prolongamentos até o coração. E isso aumenta o quê? A pós-carga, porque esses prolongamentos do sistema nervoso autônomo também vão para os vasos e geram vasoconstrição, tá certo? Que piora a pós-carga, porque aí a pós-carga diz respeito à saída do sangue do coração. E quando encontra uma barreira, né, no caso uma vasoconstrição, um vaso mais diminuído de volume, diminuído de diâmetro, perdão, vai ter mais dificuldade e piora, né, o agravamento do quadro, tranquilo? E aí uma tirinha para explicar, né, de modo mais lúdico como acontece, né, a fisiopatologia da insuficiência cardíaca, tá certo? E aí o que a gente percebe, né, é a incapacidade do coração de promover um débito cardíaco suficiente. E aí o que acontece, né, a congestão vai influenciar nos pulmões. Então você vai ter uma congestão nos pulmões e no sistema venoso, tá certo? Aí também o sistema nervoso simpático, ele é ativado, ele mostra ao coração alguma simpatia, né? Aqui vai ter secreção de ADH do cérebro para diminuir a diurese, beleza? O sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele aumenta também a pré-carga e a pós-carga, beleza? Ele aumenta a pré-carga e a pós-carga. Como é que o sistema renina-angiotensina aumenta a pós-carga? Porque provoca vasoconstrição. E aí, aqui, demonstrando. Isso vai piorar, né, o quadro clínico desse paciente, beleza? E aqui, ó, mostra as adrenais, né, que produzem, né, aldosterona, certo? Faz parte desse sistema que eu falei para vocês. E aí, o paciente, ele pode ter a insuficiência cardíaca, né, dilatada ou hipertrófica. E aí mostra, né, como é que está o edema desse coraçãozinho. Beleza? Essa é uma tirinha que resume muito bem o que eu quis tratar para vocês de fisiopatologia. Claro que é uma aula densa de fisiopatologia, mas é importante para vocês entenderem a sintomatologia que esse paciente vai se apresentar. Porque uma vez que você aprende o mecanismo, a fisiopatologia, é muito mais fácil você saber o que? A apresentação clínica. É uma coisa óbvia, tá certo? E aí, quais são as apresentações clínicas do paciente? O paciente com insuficiência cardíaca esquerda, certo? Se apresenta com dispneia, porque eu falei para vocês que gera a congestão, certo? Na região dos capilares, né, pulmonares, vai gerar a diminuição da ventilação, certo? Da passagem, né, de gases pela membrana, e aí isso desregula a relação VQ e pronto, o paciente sente dispneia. Cianose, né, porque aquele oxigênio não vai chegar mais oxigênio, vai ter extremidades cianóticas, tá certo? Na região dos lábios, na região das extremidades. O paciente sente fadiga. Por que sente fadiga? Porque esse é um sintoma de baixo débito, beleza? A gente precisa de sangue para ocasionar, certo, os processos metabólicos, e quando isso não acontece, isso é tratado como fadiga. Taquicardia pela compensação para manter o débito cardíaco. E aí o paciente também tem uma queixa que é bem importante, que foi falado no nosso caso clínico, que é a dispneia paroxística noturna. O que vem a ser isso, pessoal? É basicamente o seguinte: quando você está em pé, as pressões, né, o líquido, ele se acumula mais na região dos membros inferiores. Quando você deita, você tem um processo que as pressões elas ficam igualadas, de modo que aquele líquido que estava na sua perna, ele retorna, né, para a circulação central, aqui nos pulmões. E aí, como o seu coração ele é insuficiente, né, tem insuficiência cardíaca, ele não consegue comportar esse volume que voltou. E aí, conforme vai passando a noite, vai ocasionando congestão na região dos capilares pulmonares. E aí o paciente começa a se queixar de uma falta de ar muito intensa. Ele acorda desesperado com falta de ar, certo?
necessitando, ele fica muito desesperado, porque ele tenta pegar o ar, o fôlego e não tem. E aí acontece que pacientes com insuficiência cardíaca, normalmente eles dormem com travesseiros apoiados, beleza? Tanto que é uma métrica que a gente usa para saber quanto é que está essa dispneia desse paciente. Então você pergunta, quantos travesseiros você está dormindo? E aí o paciente responde, um travesseiro, 3 travesseiros. Ou seja, é uma métrica informal, né, indireta de você precificar, né, de você conseguir estimar o quanto dessa dispneia está prejudicando esse paciente. E aí os 2 fenótipos que eu apresentei para vocês, pessoal, tá aqui. O fenótipo, que é o paciente com insuficiência cardíaca esquerda, que ele tem essa posição que a gente chama de ortopneia. E aí mostra, né, o coração crescido, né, dilatado, beleza? Ele fica com essa posição, buscando o ar. E o paciente com insuficiência cardíaca esquerda, com essas sintomatologias aqui. Veias jugulares distendidas, que é sinal de congestão no sistema central. Ascite, tá certo? Porque aumenta, né, além de você ter o aumento das pressões hidrostáticas pelo retorno, né, para o território venoso, você também tem ativação do sistema renina-angiotensina e aldosterona, que aumenta a retenção hídrica e piora essa sintomatologia porque aumenta a pressão hidrostática. E aí faz com que o paciente tenha uma retenção hídrica, que é tanto vista através da ascite como também pelo edema, que a gente já estudou na síndrome edematosa. Hepatomegalia, já expliquei para vocês de onde vem, a hepatomegalia congestiva, tá certo? E o refluxo hepatojugular é quando se faz uma manobra, né, de pressionar a região do fígado, e isso vai gerar uma distensão nas jugulares, tá certo? Que é um sinal de distensão dessa região, beleza? Então aqui é um resumo das apresentações clínicas da IC esquerda e da IC direita. E agora vamos partir para os aspectos importantes, né, do exame físico, que isso aqui toda a aula inteira até agora foi pensada para tornar de modo mais fácil, certo, o entendimento aqui da apresentação clínica. Então, na inspeção, o paciente vai ter uma dispneia em repouso, tá, certo? Vou botar em amarelo, né? Em repouso ou aos esforços, como eu expliquei para vocês de onde vem essa dispneia. Pode estar taquipneico, ou seja, ele necessita respirar de modo mais rápido, certo? Para tentar compensar a dificuldade, né, de obter oxigênio. Ortopneia, que é o paciente ele prefere a posição sentada porque deitado, como falei para vocês, acontece aquele retorno e aí a congestão no sistema capilar, veno capilar, né, no pulmão. A dispneia paroxística noturna, já expliquei o mecanismo para vocês. O paciente pode ter uso de musculatura acessória porque ele está com dispneia, ele tenta pegar o ar e não consegue, e ele pode respirar cada vez mais forte e isso gerar fadiga respiratória, tá certo? Cianose periférica ou central, em casos avançados, né, porque diminui, né, a pressão de O2 no sangue. Espuma rosada em boca, isso aqui é uma sintomatologia, paciente agudizado com edema agudo de pulmão, um EAP, tá certo? Que pode acontecer em pacientes com insuficiência cardíaca. Na palpação, que a gente pode identificar nesse paciente, um ictus cor deslocado para baixo e para a esquerda, em alguns casos, né, da insuficiência cardíaca esquerda, que cursa com dilatação do ventrículo esquerdo. Então o ictus ele fica deslocado, não está mais naquela região, né, do quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda, né. Frêmitos, se houver valvopatia associada. Lembrar sempre, né, que insuficiência cardíaca ela também tem como etiologia as valvopatias, tá certo? Então o paciente pode ter estenose aórtica, pode ter insuficiência mitral e isso cursar com a insuficiência cardíaca. Extremidades frias, você palpa o paciente, percebe que o paciente está frio, tá certo? Tanto que até tem os fenótipos do paciente, né? Tem as classificações A, B, C e D, que é a classificação do paciente frio, seco, o paciente quente, úmido, beleza? Que é para você saber em relação à congestão e em relação à perfusão. Congestão é você saber se o paciente está seco ou molhado, né? Ou a perfusão é se o paciente está frio ou se ele está quente. Que tem essa classificação que é usada mais no departamento de emergência, tá certo? Na ausculta cardíaca, que é a nossa queridinha aqui na semiologia cardiovascular, a gente pode escutar o B3, que é a terceira bulha, que eu expliquei para vocês na parte de ausculta cardiovascular. Ele é um sinal clássico, né, de insuficiência cardíaca sistólica, ele pode estar presente, que é aquele ritmo de cavalgada. O B4, que ele é mais comum na insuficiência cardíaca diastólica. O B3 vem daquele sangue que bate uma parede dilatada, tá certo? E o B4 vem de um átrio que ele tenta fazer esforço para vencer um ventrículo que está hipertrofiado, tá certo? E aquele ritmo de galope que é o B3, né? Tudo tá, que você vai conseguir escutar, né? Além de ter o B1 e o B2, você vai escutar esses ritmos de galope. Sopros específicos, né? Se a insuficiência cardíaca for causada por uma valvopatia, taquicardia, então você vai escutar tudo tá.
porque o paciente tem um ataque cardíaco que é compensatória a esse mecanismo da insuficiência cardíaca. Em termos de ausculta pulmonar, que é importante, né? A gente vai falar ainda do exame físico respiratório, mas a gente pode ter esses estertores crepitantes bibasais, beleza? Então, acontece o acúmulo, né, de fluidos pela a questão da congestão e é principalmente na região das bases pulmonares. Então, você vai pegar seu estetoscópio, isso aqui foi uma tentativa de desenhar um pulmão, né? Você vai pegar aqui o estetoscópio e você vai auscultar principalmente aqui aquele ruído, né, do estertor. É como se fosse aquela velcro que você passa aqui nas paredes e você sente aquele som que é típico, né, no velcro. Sibilos, se houver a asma cardíaca, que é uma sintomatologia que também existe, né, nos pacientes, porque eles podem ter broncoconstrição reflexa por conta dessa congestão. E aí ele simula justamente uma asma, que é a presença de sibilância. Aí redução do murmúrio vesicular se houver derrame pleural, que é um quadro mais avançado, né? Uma agudização, que é uma retenção hídrica que agora vai comprometer não o alvéolo em si, mas a pleura. E aí o paciente vai ter um derrame pleural, que aí é redução do murmúrio vesicular, já que não tem mais alvéolo nessa região. Beleza? Aqui a insuficiência cardíaca, expliquei para vocês, né, a importância das bolhas cardíacas, certo? E como é que isso está associado ao ciclo cardíaco. Então, B1 é o fechamento das válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide. B2, válvulas semilunares aórticas pulmonares. O B4 ocorre antes do B1 e durante a fase de contração atrial da diástole, que está explicado aqui, né? A contração atrial da diástole. Beleza? Que aí você tem o enchimento passivo, né, do ventrículo, que é só abrir a válvula e aí o sangue começa a encher. Mas no finalzinho acontece uma contração do próprio átrio, tá certo? Para expulsar todo aquele sangue em volta. E aí quando acontece a contração e você tem uma parede que está hipertrofiada, surge esse ruído, beleza? E o B3 ocorre após o B2, que é durante a fase de enchimento rápido da diástole, beleza? Então, nessa fase aqui, cadê o enchimento ventricular? O enchimento ventricular rápido, né, que acontece nesse processo, vai esticar um sangue em alta pressão nessa região e quando ele percebe que tem uma parede dilatada, gera o ruído logo após o B2, beleza? E aí está o ciclo cardíaco para vocês revisarem e identificarem esses ruídos, né, esses ritmos de galope dentro do ciclo cardíaco, beleza? Agora, tratando da insuficiência cardíaca direita, a gente já pincelou, certo? Muitas coisas sobre ela. Então, o paciente vai ter edema de membros inferiores, certo? Lembrar também, pessoal, que o edema, ele tanto está na insuficiência cardíaca direita quanto está na esquerda, tá certo? O paciente vai ter congestão. Ele vai ter congestão, vai ter retenção hídrica, tá certo? E a retenção hídrica é justamente devido à ativação do sistema renina, angiotensina e aldosterona. Não se esqueçam disso. Tanto que a gente pode dar para esse paciente o furosemida. Se tiver essa restrição, essa retenção hídrica pode ser dada furosemida, tá certo? Que é um diurético. Edema, já expliquei para vocês. Edema de fase, casos avançados, turgência jugular, que é visível em repouso, porque todo paciente vai ter turgência jugular se ele estiver deitado, né? Então é normal ver a jugular distendida. No entanto, esses pacientes, mesmo no repouso, mesmo em uma cabeceira levantada, vão ter a turgência jugular. Hepatomegalia visível, né? Que no caso você faz a hepatometria, que é você fazer a percussão do fígado e percebe que ele está abaixo do reboco costal. Ascite, tá certo? Uma IC direita mais crônica. Uma saca em casos graves, com retenção hídrica absurda, né? Palpação, hepatomegalia dolorosa, porque a hepatomegalia congestiva, ele é um processo doloroso, gera dor, certo? Diferente de outros tipos de hepatomegalias, tá certo? Que são mais crônicos. Sinal do refluxo hepatojugular positivo, que você faz uma percussão, uma palpação na região do hipocôndrio direito, e isso gera uma distensão jugular. Edema depressivo, que é o sinal de Cassif positivo, que a gente já discutiu na síndrome edematosa, certo? E aí, impulsação paraesternal direita, é a hipertrofia do ventrículo direito, que é você sentir, certo? Na região paraesternal, esse impulso mais proeminente, porque aqui está o externo e juntamente o externo bem próximo dele, encostando nele, está o ventrículo direito. E aí você sente com mais avidez, beleza? Na ausculta cardíaca, o que a gente pode ver é o B3, certo? Que ele melhora com a expiração, esses ritmos de galope, tá certo? Um sopro de insuficiência tricúspide, né? Que possivelmente está associado a o processo de valvulopatias. Ele aumenta com a expiração, isso é o sinal de Ribeiro-Carvalho, tá certo? Quando ele aumenta com a expiração, você tem um refluxo maior, né, dos volumes para a região do coração e o sopro ele fica mais audível. E na ausculta pulmonar,
normalmente a gente não tem muito achado quando se compara com a insuficiência cardíaca esquerda, tá certo? A insuficiência cardíaca esquerda gera muito mais sintomatologia na região pulmonar. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de insuficiência cardíaca esquerda, uma insuficiência cardíaca geral, né? Uma aula bem longa, que a gente pincelou muita coisa da fisiologia que vocês viram no P2, certo? E a gente aplicou dentro do espectro da semiologia médica. Espero que tenham gostado. E é isso. Um grande abraço para vocês e bons estudos.